Oi, gente! Como vocês estão? Como é que vai? Então, aqui quem fala é Eduarda e eu vim aqui recomendar um pouco, né? Não, corta. Oi, gente, aqui é Eduarda. Eu já quero começar esse podcast pedindo desculpas porque eu não gosto muito da minha voz em gravações. Eu acho que a minha voz muda muito do que a minha voz é de verdade. Então, já quero começar com isso. E eu também quero pedir desculpas pela minha péssima dicção. Eu estou com muito medo de errar alguma palavra, comer letra, então já vou avisando vocês, peço perdão. Agora sim, vamos realmente começar. Eu tô aqui para indicar vocês a fazerem a leitura do livro A Sobrinha do Poeta, que eu li nesse projeto de leitura que nós tivemos na sala, e eu li vários livros incríveis. Eu adorei todas as leituras que eu fiz, mas a leitura da Sobrinha do Poeta foi muito boa. Eu adorei demais, foi a minha favorita. Por isso que eu escolhi ela como tema desse podcast. A Sobrinha do Poeta é um livro local aqui do Brasil. Sua autora, Estela Maris Rezende, fez mestrado em literatura brasileira pela Universidade de Brasília. Ela publicou livros para adultos, para crianças e recebeu em 2012 o 54º Prêmio Jabuti, nas categorias Livro Juvenil e Livro do Ano. E ela recebeu esse prêmio com um livro... Não foi A Sobrinha do Poeta, foi um outro livro chamado A Mocinha do Mercado. Eu ainda não tive a experiência de ler esse livro, mas eu acredito que seja muito bom também. Mas voltando para o nosso queridinho, A Sobrinha do Poeta, vamos falar um pouco de sua narrativa e seus mistérios. O livro nos apresenta Leodegária, uma bibliotecária de uma escola em Dores do Indaiá. E aqui, uma observação, Dores do Indaiá realmente existe, não é um lugar fictício, é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, mas voltando ao assunto, Leodegária é uma mulher que gosta de falar o que tem vontade de dizer. O que não agrada a todos os moradores de Dores, mas felizmente isso não afeta. Ela não liga muito para isso. Até que um escrito em um dos livros da sexta estante da sexta prateleira de baixo para cima, diante da janela de vidro bisotê, aparece em sua biblioteca. Então acompanhamos este mistério com personagens incríveis, totalmente diversos e interessantes. Nessa narrativa existem muitos personagens interessantes, mas vou apresentar os mais importantes, ou melhor, os principais, começando por Leodegária Moura, mas eu já apresentei ela para vocês anteriormente. Depois, o João Francisco de Almeida, o namorado de Leodegária, que é um homem, como eu posso dizer, com um pulso firme, duro, que não demonstra muito sentimento, um homem totalmente diferente de Leodegária. E isso deixava Leodegária muito arrasada, porque todo minuto ela pensava em terminar com João Francisco, mas ela realmente queria fazer parte de algum relacionamento, e todos os caras de Dores do Indaiá, toda aquela cidade, tinham homens que pareciam xerox de João Francisco de Almeida. Eram todos iguais. Porque Dores do Indaiá não tinha muita variedade de personalidade. Na verdade, não tinha muita variedade em nada. Dores era apenas uma cidadezinha de interior, que todos se conhecem, todos têm a mesma rotina, os mesmos hábitos, e tudo é muito calmo. Mas o povo que mora lá, isso você precisa saber. O povinho lá é muito curioso, mas muito curioso. E por isso, quando eles ficaram sabendo sobre os escritos na biblioteca, começaram a fazer muitas perguntas a Leodegária, começaram a suspeitar dela mesma. Foi uma história bem interessante, mas isso eu não vou falar muito, porque senão já vai ser spoiler. Mas eu acho que eu já dei uma pequena resumida do que você pode esperar de A Sobrinha do Poeta. Agora vamos falar de outra coisa, que pode me ajudar a te convencer a ler este livro. O momento mais marcante. Mas claro, esta é apenas a minha opinião. E para você saber qual é o momento mais marcante para você, só tem um jeito, lendo. Se você ler, você pode escolher qualquer momento como o momento mais marcante. Se você se interessar e realmente ler, me conta depois qual foi o momento mais marcante na sua opinião. Mas agora, na minha opinião, o meu momento mais marcante foi quando um dos personagens principais foi incriminado injustamente. Nossa, essa parte realmente foi bem marcante. Bem marcante. Eu fiquei bem chocada. Foi uma coisa que me tocou muito.
ou aquela parte em que um dos personagens, que eu não vou falar qual quase foi envenenado com uma de sua comida favorita, que era biscoitinhos de queijo. E essa parte também realmente me tocou demais. Foram as duas cenas mais marcantes. Eu não consegui decidir uma só, por isso que eu trouxe duas pra vocês. Mas é até melhor que vocês se interessam mais, né, gente? Agora podemos mudar de assunto novamente. Vamos falar de algumas curiosidades sobre o livro. Primeira curiosidade é que esse livro foi publicado em abril de 2012. O livro tem 184 páginas, então pode ser uma leitura bem tranquila, sabe? Uma coisa que você pode ler um pouquinho hoje, ler um pouquinho amanhã, e depois é isso, gente. Depois você vai lendo tudo. E sua editora é a Globo Clube. As ilustrações incríveis que estão dentro do livro foram feitas pelo talentoso artista Rogério Sonde. Eu acho as ilustrações incríveis, sério. Os desenhos são muito maneiros, tipo, muito bonitinhos, são muito delicados, eu acho incrível. Eles ajudam a complementar a sua imaginação durante a leitura, eu acho isso incrível. Então, ajuda muito na leitura. Ainda mais para quem tem dificuldade de ler, que gosta de ver imagens para complementar. Isso ajuda pra caramba, nossa. E o desenho sendo bom, então, melhor ainda. E é isso. Eu acho que eu já tô falando demais. Acho que isso tá ficando um pouco longo. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é para vocês lerem o livro, se estiverem interessados. Até porque o livro trata sobre assuntos muito sérios e importantes que a gente vive na nossa sociedade todos os dias. Que pode até não acontecer com você, mas a pessoa que está do seu lado pode viver isso todos os dias e você nem sabe. Então, eu acho que seria muito legal vocês se interessarem e lerem esse livro. Porque é uma leitura incrível e eu sei que eu já falei isso. O livro ele traz muitos assuntos importantes, muitos. Ele traz problemas psicológicos, abuso sexual, relacionamento abusivo, preconceitos, machismo e outros assuntos seríssimos que todos devem comentar sobre. Então, é isso, gente. É só o que eu tenho a dizer. Leiam A Sobrinha do Poeta. A Sobrinha do Poeta é um livro extraordinário. Então, é só o que eu tenho a dizer. Beijos. Corta!